Boa noite. Só recapitulando um pouquinho as condicionantes aqui do nosso bate-papo. É uma exposição interativa, vocês tendo alguma dúvida, querendo fazer alguma colocação, basta levantar a mão, aguardar a chegada do microfone, porque nós estamos ao vivo e a cores, através da TV Harmonia, e que eu dou a boa noite também a quem nos assiste pela TV Harmonia. Bonito esse nome, né? TV Harmonia. Acho bem bacana. Então, vocês querendo interagir, serão muito bem-vindos. E aí basta levantar a mão que a gente manda o microfone até vocês, para que os internautas também ouçam a pergunta, ouçam a colocação de vocês. Hoje vamos falar sobre espíritos. Vocês já tiveram as explanações sobre o que é o espiritismo e sobre Deus. Fizeram um bom contato com Deus? Certeza? Depois da exposição da semana passada, Deus ficou mais próximo ou mais distante? Ficou mais conhecido ou mais desconhecido? Ficou mais... vocês ficaram mais curiosos com relação a Deus. Deus é algo bem interessante de nós pensarmos sobre Ele, refletirmos sobre Ele e encontrarmos o Deus de cada um de nós, né? Ele é de uma imensidão tão grande que cabe cada um de nós ter o nosso. Então, hoje, nós vamos falar sobre espíritos, já que vocês já conhecem tudo sobre Deus, vamos falar sobre espíritos. E, para iniciar, eu trago aqui o objetivo geral da nossa exposição, que é demonstrar a tríplice natureza do ser humano encarnado. Então, pode parecer que somos um só, mas, no mínimo, somos tríplices, somos uma tríade. Meu terapeuta, uma vez eu perguntei para ele se tinha um outro dentro de mim. Ele disse, um só não, tem muitos. Então, além de todos os que estão na nossa mente, fazendo uma colocação mais precisa, todos que somos nós, todos que a nossa mente comporta, ainda temos essa tríade aqui que vocês, se não conhecerem, vão conhecer hoje. E os objetivos específicos são apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos, explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos, e apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Então, hoje nós vamos falar sobre esses temas. Vamos começar falando sobre como que as manifestações espíritas, ou as manifestações dos espíritos, iniciaram a acontecer, e acontecem desde que o ser humano é ser humano, mas, mais especificamente, mais precisamente, os espíritos começaram a se manifestar de uma forma mais ostensiva a partir dos anos 1840, 1850, e um desses, que a gente pode chamar de fenômenos, aconteceu em Hydesville, nos Estados Unidos, fica no estado de Nova York, a 20 quilômetros de Rochester, no condado de Wayne. Nesse local, uma família que tinha como chamar de patriarca John Fox, ele era metodista, né, da religião metodista, protestante, e essa família se mudou para esse local, precisamente no dia 11 de dezembro de 1847.
Eu vou trazer dados assim bem precisos, não porque eu tenho uma memória prodigiosa, não, porque não tenho, mas é para que vocês entendam que tudo isso é fruto de pesquisa e fruto de estudo, está registrado na literatura. Caso vocês queiram acessar, por exemplo, a Biblioteca do Congresso Americano, está tudo registrado lá. Então, por isso que eu trago essas informações. E ele tinha, junto com a esposa, né, chamada Margaret Fox, eles tinham 3 filhas, Leah, Margaret, ou Marge, e Catherine, ou Kate. 11 anos, 14 e 34. E eles se mudaram para essa casa, nesse local, uma casa pequena, de madeira, em dezembro de 1847, e lá estavam muito bem instalados e tudo bacana. Passaram os primeiros meses e, precisamente no dia 28 de março de 1848, alguns fenômenos começaram a acontecer nessa casa. Principalmente as 2 meninas mais novas, a Marge e Kate, elas começaram a ouvir barulhos que pareciam vir de dentro da parede. A casa era de madeira, todas as paredes em madeira, como se fossem arranhões dentro da parede, como se fossem batidas, como se fossem... Aconteciam pequenas explosões com sons fortes na casa toda. Objetos se moviam sem que ninguém estivesse movimentando eles. E elas começaram a ficar muito assustadas. Isso dia 28 de março de 1848. E esses fenômenos foram se intensificando e elas foram ficando cada vez mais desesperadas, digamos assim, tanto mãe como pai, como as meninas. Buscaram padres, buscaram todo tipo de ajuda, polícia, e ninguém conseguia descobrir o que provocava aqueles fenômenos, e os fenômenos continuavam a acontecer mesmo na presença de estranhos que não fossem as crianças e a família. Nesse ínterim, a mãe, as mulheres são sempre muito protetoras, né, vendo as filhas em perigo, ou achava que estava em perigo, ela começou a se comunicar, digamos assim, ou tentar se comunicar com o que estava ali acontecendo. Eles já estavam achando que era algo como um demônio, como o diabo, alguma coisa desse tipo. Já apelidaram aquilo de Old Split Foot, ou bode de pés partido, que era como era chamado o demônio. E no dia 31 de março de 1848, exatamente 3 dias após o início dessa confusão toda, a mãe, já desesperada, perguntou para o que estava ali acontecendo se ele era um espírito. Se ele fosse um espírito, que ele desse 2 pancadas na parede. E assim aconteceu. 2 pancadas foram dadas na parede. E a mãe, sempre muito perspicaz, começou a criar, ela criou uma forma de comunicação com aquilo que estava acontecendo ali. Então, combinou que se a resposta fosse positiva, ele daria 2 pancadas na parede, se fosse negativa, daria 1. E começou a fazer perguntas. O que era, quem era, por que fazia aquilo, e várias perguntas. E chegou às respostas de que ele era um espírito que tinha sido assassinado por um mascate que esteve na casa há muitos anos atrás, quando a casa não era da família Fox ainda, e que ele tinha sido roubado pelo dono da casa, e o dono da casa tinha assassinado ele e tinha enterrado ele na casa. E isso a família divulgou, e foi aquele reboliço, e pessoas foram na casa, e tinham pessoas que queriam expulsar eles expulsar a família da localidade, aquela confusão toda que a gente já imagina, né, na época, inclusive, padres e igrejas,
ele metodista, e etc., pastores, sacerdotes, etc. E resolveram pesquisar, saber se realmente tinha uma ossada ali na casa, e alguém lembrou que tinha uma empregada que tinha trabalhado nessa casa, consultou essa empregada, a empregada disse que realmente tinha tido um mascate lá, que esse mascate tinha sumido, e que depois ela tinha encontrado alguns buracos no chão da casa e tinha encontrado alguns objetos que pertenceram a esse mascate. Ela tinha encontrado também cabelos, restos de fios de cabelo, fiapos de cabelo, no porão da casa. E aí resolveram escavar a casa toda e procurar pela casa para ver se encontrava a ossada. Num belo dia, o que aconteceu? Nada. Não encontraram a ossada. E entendeu-se ou achou-se que aquilo era um engodo. Essa família não teve condição de ficar nessa casa, se mudou, vieram outras famílias. E em 1904, essa casa de madeira pegou fogo e desabou, e encontrou-se, depois que ela desabou, uma parede falsa em madeira, e próxima a outra parede, e entre uma e outra, estava uma ossada ali. E chegou-se a essa evidência de que realmente tudo que foi falado por aquele espírito para a família tinha sido verdade. Isso está, como eu falei para vocês, registrado aí nos alfarrábios aí do Congresso americano e tudo mais. Então, esse foi um dos fenômenos de maior repercussão na época, 1848. Aí começaram também na Europa, principalmente, mas também na América do Sul, Japão, o fenômeno das mesas girantes, onde pessoas se reuniam em torno de uma mesa, se concentravam, e inicialmente foi uma brincadeira, se descobriu que isso era possível, e começou-se a fazer uma brincadeira, e essas mesas se levantavam sozinhas, se movimentavam, e também, na época, se criou uma forma de comunicação dessas mesas com o público que estava ali. Então, as pessoas faziam perguntas, botou-se, no momento inicial, os números, né, os algarismos, 0, 1 até 9, a letra do alfabeto, sim e não, e fazia pergunta à mesa. A mesa eram mesas menores que essa, normalmente de 3 pernas, e a mesa se deslocava, respondendo sim, não, números, datas, etc., etc. Depois isso foi se aprimorando, e os espíritos passaram a se comunicar de uma forma muito mais simples, através da escrita direta, onde tinha uma caneta, ou uma cestinha com a caneta presa, aí eles escreviam, e foi se aprimorando cada vez mais a comunicação dos espíritos. E isso aconteceu em 1853, e aí Kardec foi convidado a conhecer esse fenômeno das mesas girantes. Só resumidamente falando aqui, vocês já devem ter ouvido isso na primeira aula, ou algo mais detalhado, e aí Kardec começou a estudar esse fenômeno, e ele, como professor, matemático, cientista, usava os métodos científicos para as suas avaliações, que chegou à conclusão de que realmente existia uma inteligência movimentando essas mesas, e com isso ele deu início, em 1857, aos relatos, às perguntas que ele fez aos espíritos, e as respostas. São 1013 perguntas e respostas que estão no livro dos Espíritos. Então, foi dessa forma que os espíritos começaram, de forma mais direta, mais proposital, a demonstrar a existência, né, deles, para que o mundo conhecesse num momento em que existia uma pessoa, no caso Allan Kardec, outros já tinham sido tentados, não foi possível, e com Kardec eles conseguiram
que ele trouxesse aí o que a gente chama de codificação da doutrina espírita. Então, como eu falei no início, o ser humano ele é de natureza tríplice. Ele é composto por um corpo físico, pelo perispírito e pelo espírito. Perispírito vem de peri, que é uma palavra grega, que significa em redor. Espíritos é latim, uma palavra latina, que significa espírito. E espírito pode ser expirare, que é um verbo latino também, da língua latina, e que significa assoprar, soprar, manifestar. Então, formou-se a palavra perispírito, ou seja, em torno do espírito. E a natureza tríplice, corpo físico, perispírito e espírito. O corpo físico, nós vamos falar aqui de forma superficial, vocês vão ter uma aula sobre evolução, onde vai se falar um pouco mais disso, e todo o curso básico vai falar também, mas o corpo físico, esse que nós utilizamos, ele é, como o próprio nome diz, é físico, ele se desorganiza e ele se decompõe. Ou seja, quando o corpo físico morre, ele se transforma de novo em átomos. Ele, quando é formado, ele é formado por átomos, e quando ele morre, ele se decompõe e se transforma de volta em átomos. Tanto faz ele ser enterrado, como ele ser cremado, ou qualquer que seja a ação a ser adotada com o corpo físico que morre, ele se transforma, de uma forma ou de outra, em átomos, e retorna para o seio da Terra. Então, se eu, ao desencarnar, eu quero ser cremado, meu corpo for cremado, e eu quero que minhas cinzas sejam lançadas na beira do mar, gosto muito do mar, então, lançadas na beira do mar. Aquelas cinzas que forem lançadas ali, são os átomos do meu corpo, que vão ser absorvidos pela grama, pelas plantas, ou pelo mar, vai ser levado pelo vento, e vai ser disseminado de novo no seio da Terra, e esse corpo físico deixa de ser um corpo físico, de um corpo de um ser humano, e volta a ter a sua origem molecular e atômica. Ok? Então, o corpo físico, ele é utilizado pelo espírito para a sua manifestação. É o veículo de manifestação do espírito, é o corpo físico. Exclusivamente isso. Ele é muito importante, é extremamente importante. A gente deve cuidar bem do corpo físico? Obviamente que sim, porque o espírito vai se manifestar neste corpo físico que vocês estão utilizando, desde que vocês cuidem bem dele. Se vocês não cuidarem bem dele, ele morre e o espírito desencarna, ou seja, sai da carne, volta para a erraticidade, volta para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual, e depois vai retornar no novo corpo físico. A ciência, a medicina trabalha para que nós consigamos, você veja que isso não é uma determinação dos espíritas, da religião espírita, mas a medicina trabalha, a ciência trabalha, para que nós possamos manter o nosso corpo físico por muito mais anos, por muito mais tempo. Qual é esse motivo? É um motivo intrínseco, para que o espírito possa utilizá-lo por mais tempo, nesse momento que estamos, nesta encarnação. Então, as pessoas que vão viver 120 anos, segundo a ciência, já nasceram. E não vão viver 120 anos decrépitas, em cima de uma cama, vão viver, em muitos desses anos, com bastante saúde, para que o espírito possa aproveitar de toda essa saúde, de toda essa vitalidade, para o seu aprendizado. É com o corpo físico, mais completamente falando, é com o personagem, que é o corpo físico, mais a sua religião, mais o seu estudo, a sua família, etc. Esse personagem que é composto, por exemplo, Eric,
Então, Eric não é um corpo físico. Eric é um personagem que está utilizando esse corpo físico belíssimo aqui, bacana, bonitão, entendeu? Alto, forte. Ele, ao nascer, foi integrado a uma família. Essa família tem as suas tradições, teve toda a educação que trouxe para ele. Ele estudou, ele tem uma religião. Então, todo esse conjunto forma o personagem Eric. Esse personagem, espero eu que daqui a... Eric deve ter uns 16 anos, 17. Espero eu que daqui a uns 100 anos, esse personagem Eric vai morrer. Então, o espírito que utiliza o personagem Eric não morre, mas o personagem morre. Ele todo morre, todo esse conjunto morre. O corpo físico e mais esse conjunto que forma o personagem. Então, o corpo físico é de extrema importância, e temos que cuidar muito bem dele, porque ele é o veículo onde o espírito se manifesta, através do qual o espírito se manifesta. E esse corpo físico tem algo de suma importância, que é o princípio vital, aquilo que lhe dá vida, aquilo que dá vida ao corpo físico. Walter é vivo, está aqui com o olho batendo, está respirando, o coração está funcionando, tudo bacana aqui, fortão. Walter tem um princípio vital. No dia que esse corpo morrer, o princípio vital se deixa de existir nesse corpo de Walter, o corpo de Walter morre. E o personagem Walter como um todo, assim como o Eric, morre. Mas o espírito não. O espírito permanece. De que forma? Aí vem o segundo componente da tríade, que é o perispírito. O perispírito é formado, o corpo físico é formado pelos átomos do planeta Terra, dos átomos que estão aqui no nosso planeta, que são iguais, semelhantes a todo o universo, porque a origem do universo, a origem da Terra, é a mesma de todo o universo. O perispírito é formado pelo fluido cósmico universal, que é o fluido que está disseminado por todo o universo. Vocês podem imaginar como se fosse uma piscina, onde você mergulha um objeto. Então, ele envolve ali todo o objeto. Então, o fluido cósmico universal envolve todo o universo. O perispírito é formado por esse fluido cósmico universal e mais com os fluidos do local onde esse espírito vai encarnar. Então, a Dalgisa, um espírito que vai encarnar na Terra, ele forma o seu perispírito a partir do fluido cósmico universal e dos fluidos da Terra. Porque só desta forma é que o perispírito pode existir no planeta. Cláudia, existem espíritos no Sol? No Sol? Sim, existem. Como é que o perispírito dos espíritos que estão vivendo no Sol é formado? Pelo fluido cósmico universal e pelos fluidos do Sol. Se ele for formado pelos fluidos da Terra e for para o Sol, ele vai ser queimado, falando de uma forma superficial. Não é isso? Mas, por isso que ele é formado pelo fluido cósmico universal de todo o universo e mais o fluido do Sol. Dessa forma, o perispírito consegue sobreviver lá no Sol, ou em Marte, ou em Júpiter, ou em Andrômeda, ou em qualquer galáxia, ou em qualquer lugar. Os espíritos estão disseminados por todo o universo. Todo o universo existem espíritos. Não queiramos achar que esse planetinha aqui é o único que possui espíritos. Provavelmente, que eu nem acredito, mas pode ser que seja o único que possui ser humano semelhante a nós que utiliza, seres humanos que utilizam esse tipo de corpo. Mas espíritos não, espíritos existem
em todo o universo. Então, definição de perispírito: condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência. Qual é o foco de inteligência? O espírito. Então, essa condensação do fluido cósmico universal com os fluidos do planeta, do local onde aquele espírito vai reencarnar, estão envolvendo, vamos chamar assim, não é fisicamente, porque o espírito não é físico, não é material, mas ele está em torno desse foco de inteligência. Aí nós temos, então, a tríade: corpo físico, perispírito, para que ele possa viver e existir num determinado local, e o espírito. O espírito é o condutor de tudo isso. Então, o espírito forja o seu perispírito. O espírito forja o seu personagem. Então, Anderson é um personagem que foi forjado pelo espírito. Então, você é um espírito, mas Anderson foi forjado pelo espírito que está utilizando o personagem Anderson. Vocês entendem? O espírito não está dentro de Eric. O espírito não está dentro de Cláudia. O espírito é o foco de inteligência que está utilizando este personagem. E o espírito pode utilizar um personagem, como eu falei, em qualquer lugar do universo. Perispírito não é algo trazido pelo espiritismo. Perispírito existe, é falado, é conhecido, é citado numa ampla bibliografia. Por exemplo, para os católicos, ele é chamado de alma. A alma, os católicos normalmente denominam a alma ou do espírito ou do próprio perispírito, que o perispírito é o que se apresenta, se mostra, é o perispírito, não é o espírito. O espírito não se apresenta, quem se apresenta é o perispírito, se vocês vão entender por quê. Então, tem várias denominações de perispírito: corpo onírico, MOB, modelo organizador biológico, tem várias denominações para perispírito. E quais são as propriedades do perispírito? Primeiro, ele é semimaterial. Por que semimaterial? Porque ele é formado pelo fluido cósmico universal, que não é matéria, e mais os fluidos do planeta, que é matéria. Então, ele é semimaterial. Por que ele precisa ser semimaterial? Porque ele é quem faz a ligação, faz a intermediação do espírito com o corpo físico. Então, ele precisa ser semimaterial, porque ele tem a relação com o espírito e com o corpo físico. Então, ele precisa ser semimaterial. E ele está impregnado, disseminado no corpo físico, molécula a molécula. Então, onde tem molécula no corpo de vocês, o perispírito está presente, e mais ainda, além disso. Mas em todo o corpo físico, ele está disseminado. Propriedades do perispírito. Ele pode se mostrar, ele pode se tornar visível. Então, Cíntia, quando Cíntia desencarnar, espero eu que daqui a 136 anos, ela desencarnou, e ela é colega de Walter. E eles se conhecem aqui, vão fazer trabalho juntos, aqui na ULE, até o ciclo 10 e tal. E se gostaram, se tornaram amigos. Quando Cíntia desencarnar daqui a 132 anos, Walter ainda vai estar vivo, ainda vai estar aqui como esse personagem. Aí Cíntia quer conversar com Walter, dizer: pô, Walter, saudade e tal. Como é que Cíntia vai se apresentar para Walter? Vai se apresentar como se fosse Marcos? Ele vai olhar para Cíntia e vai dizer: ô, Marcos, tudo bem? Então, Cíntia tem que se apresentar para Walter como ela se apresentava na encarnação em que conheceu Walter. Mas Cíntia quer se apresentar também para uma mãe que ela teve há 3 encarnações passadas. Então, em outro momento, ela vai se apresentar para essa mãe que ela conviveu 3 encarnações passadas. Ela não pode se apresentar como Cíntia, porque a mãe não vai conhecer ela. Então, ela vai se apresentar
como ela viveu 3 encarnações passadas junto com aquela mãe. Então, o espírito torna o perispírito visível de acordo com a necessidade que ele tem. E que pode ser também dessa forma. Por exemplo, normalmente, quem vê espíritos, não está vendo espírito. Normalmente não. Quem vê espírito, quem diz que vê espírito, está vendo o perispírito, porque o espírito não é visível, só o perispírito. Então, normalmente vê de uma forma um tanto quanto fosca, ou meio lusco-fusco, como dizia antigamente. O perispírito também ele é plástico, ele se expande sem limite, ele é completamente flexível. O perispírito também ele é expansível, ele é poroso, ele é semimaterial. Por isso é que ele, os médios videntes, veem a uma pessoa passar pela parede como se estivesse caminhando normalmente pela rua. Porque quem está passando ali não é um corpo físico, não é um personagem com corpo físico, é um personagem sem corpo físico. Quando é que um personagem estará sem corpo físico? Quando ele está desencarnado, quando ele está na dimensão espiritual. Então, eu desencarnei, vocês estão aqui assistindo a aula, eu quero fazer uma demonstração para vocês que espíritos existem. Então, estou desencarnado, eu venho de lá de fora, passo aqui, e vocês estão me vendo assim. E eu passo aqui e atravesso aquela parede de novo. Porque eu não tenho um corpo físico. Se eu tiver corpo físico, eu não passo ali. Porque matéria não tem a mesma, que tem vibrações semelhantes, né? Corpo físico, coisa física, né? Ela não consegue passar aqui, mas o perispírito sim, porque ele é expansível, plástico, poroso. Essas são propriedades do perispírito. Ele pode ser moldado pelos espíritos. Então, como eu falei, o espírito molda o perispírito de acordo com aquilo que ele quer apresentar, de acordo com aquilo que ele quer fazer ver, se fazer ver ou trazer. E ele se depura por evolução. O que é se depurar por evolução? Quanto mais evoluído, mais sutil o perispírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos material, menos semimaterial é o perispírito. Então, o espírito vai evoluindo. Aí nós temos, por exemplo, Eric. Então, Eric, uma pessoa bondosa, uma pessoa que se dedica a causas coletivas, uma pessoa que dedica a sua vida para atender o outro, uma pessoa que já chegou num estágio de não querer o mal, não praticar o mal, ou seja, uma pessoa evoluída, um espírito evoluído. Esse espírito tem o seu perispírito cada vez menos semimaterial, cada vez mais sutil. Aí vocês já perceberam que quanto mais evoluído, mais sutil o perispírito, e vai chegar um tempo que o espírito não precisará mais de perispírito, que ele se tornará um espírito tão puro, tão perfeito, que não precisará mais reencarnar, e não precisará mais do seu perispírito. Bom, isso vocês vão ver mais na frente, nos 10 ciclos aí da ULI. Então, ele se depura por evolução, ele é tangível. Caso o espírito queira, você pode tocar no perispírito e sentir o toque. Inclusive, tem um livro de Chico Xavier, que ele relata uma noiva que aparecia várias vezes, e as pessoas tinham ela como uma santa, as pessoas chegavam a cortar o vestido dela e levavam para casa, como um amuleto, como algo para se utilizar nas orações, etc. Só que quando chegava em casa, botava lá dentro do livro um pedacinho do vestido de noiva, ou do cabelo,
Quando ia olhar, não tinha nada lá. Por quê? Porque quando o perispírito, quando o espírito resolve dissolver, digamos assim, o perispírito que estava ali, tudo o que as pessoas cortaram e levaram vai pelo mesmo caminho. Então, quando ele retira aquele perispírito dali, o que as pessoas levaram também, obviamente, que deixará de existir daquela forma. O perispírito pode ser transfigurado. Não sei se vocês já repararam, palestras de Divaldo Franco, Medrado. Divaldo Franco, por exemplo, muitas vezes ele está fazendo ali uma palestra, está fazendo alguma apresentação, você percebe claramente as feições dele se tornarem mais não quero chamar de femininas, mais leves. Me ajude aí, Adalgisa. Delicada, por isso que eu gosto das mulheres, mais delicada. O que é ali? O espírito de Joana de Ângeles, que está se comunicando através dele, e, com isso, as feições de Joana se misturam com as feições de Divaldo, e aí ele se transfigura parcialmente, claro. Pode ser também, uma das propriedades do perispírito é a bicorporeidade. Ele é tão expansível, tão flexível, que o espírito pode se apresentar em 2 locais distantes milhares, centenas de quilômetros. Alguns casos já foram relatados, inclusive na própria religião católica, com Santo Antônio de Pádua, que estava fazendo uma palestra, e o pai dele estava sendo condenado a centenas de quilômetros, e ele continuou fazendo a palestra e apareceu lá onde o pai estava sendo condenado para defender o pai. Isso foi constatado, está relatado aí na literatura. E Santo Afonso de Aquino também, ele estava descansando, pessoas viram ele descansando, e, ao mesmo tempo, ele foi atender o Papa. Você veja que são eventos assim, importantes, né? Foi atender o Papa, que estava enfermo, precisando dos cuidados dele, e ele estava, ao mesmo tempo, descansando e cuidando do Papa. O que era isso? Era 2 corpos? Não. Era o perispírito dele que se apresentava onde ele estava descansando, e ele se apresentava lá também no atendimento ao Papa. Então, essa é a propriedade de bicorporeidade. E ele pode se expandir. Ele deixa o corpo. O perispírito deixa o corpo várias vezes e deixa o corpo de vocês todas as noites. Ao dormirmos, o corpo de Cláudia precisa descansar, porque senão ele não aguenta. O corpo de Elane precisa descansar. Ao descansar, o espírito que não tem preguiça, o espírito que não pode ficar parado, ele sai do corpo e vai trabalhar, vai conversar, vai se encontrar com pessoas queridas, com outros entes queridos. Muitos de vocês aqui vão poder relatar que se encontraram com a mãe, com o tio, com o irmão, com uma pessoa querida, enquanto dormia. Isso é o espírito que deixou o corpo ali dormindo, descansando, e foi se encontrar com seus entes queridos. Isso é a emancipação. Sonho, desdobramento, tem várias formas de emancipação. Outra propriedade é a degeneração por desequilíbrios. Então, você não cuida bem de você, você tem vícios, você vive sob risco, pratica esportes radicais, ou seja, tudo que você faz que pode levar a um desequilíbrio, que pode levar à ruína do seu corpo físico, isso degenera e pode degenerar também o seu perispírito. Principalmente no caso de drogas e de substâncias que prejudiquem o corpo físico, isso leva a um prejuízo também do perispírito.
E ele é substituído também na troca de mundos, isso eu já comentei aqui. Se você encarna aqui, vai reencarnar em outro planeta, ele vai ser trocado, ele vai ser modificado, na verdade não é nem trocado, ele vai ser modificado para que o espírito possa existir, possa conviver, possa reencarnar, se for o caso de estar numa carne, em outro mundo. Funções do perispírito. Ele tem uma memória e ele grava, o perispírito grava na mente, que está situada no perispírito, todas as impressões, todas as emoções, sentimentos, pelo qual este corpo físico, que é o veículo de transmissão da sensibilidade ao espírito, ele grava na memória perispirítica. Então, uma das funções do perispírito é gravar tudo. Não é igual à memória física. A memória física guarda muitas coisas e, com o tempo, vai esquecendo. Com o tempo, o cérebro vai sendo prejudicado e muitas das pessoas vão perdendo a memória ou parte dela. A do perispírito nunca é perdida, mas também ela nunca é liberada para que o personagem a utilize 100%. Então, memórias de encarnações passadas não são liberadas normalmente, há casos que sim, mas não são liberadas normalmente na encarnação seguinte. Então, ou nem nas encarnações seguintes. Mas está tudo gravado na memória perispirítica que está na mente. Demonstra a posição evolutiva, então, o perispírito, quanto mais sutil, mais evoluído o espírito. Então, quando estamos na dimensão espiritual, é possível reconhecer um outro espírito através do seu perispírito. Então, da forma que o perispírito se apresenta, é possível saber a sua posição evolutiva. E ele é o órgão sensitivo do espírito. Ele que leva todas as sensações do mundo material para o espírito. Oi, Mari. Eu sou um excelente professor, não sou? Ninguém faz uma pergunta. Será porque eu sou um excelente professor ou porque o pessoal não está entendendo nada? Eu acho que não estão entendendo, mas vamos lá. Vocês sabem que pode perguntar a qualquer hora. Função importantíssima do perispírito. Ele é o veículo da mediunidade. É através do perispírito que a mediunidade ocorre. Vocês vão ter 2 aulas sobre mediunidade. 2? Acho que 2 aulas. Médiuns e mediunidade. E aí, nessa aula, vai ser detalhado de que forma a mediunidade ocorre, de que forma a mediunidade se utiliza do perispírito. Mas, só para adiantar, dar aqui um spoiler, o perispírito se expande, eu estou desencarnado, quero me comunicar através de Walter. O meu perispírito se expande, eu posso estar em qualquer lugar, o perispírito se expande, ele alcança o perispírito de Walter, eu não incorporo, eu não entro no corpo de Walter. O espírito comunicante não entra, não incorpora. Esse termo incorporar é um termo muito utilizado, mas ele não traduz a verdade. Então, o meu perispírito se expande, encosta ou acessa o perispírito de Walter e se dá a comunicação perispírito a perispírito, mente a mente. Então, um espírito não utiliza o corpo do outro. Um corpo só pode ser utilizado por um único espírito. Diga. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com dúvida em relação à diferença do perispírito e o espírito, né? Quando foi dito que quando a gente dorme, uma hora eu entendi que era o perispírito que saía e outra que era o espírito. Ou é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, Cláudia, mas o comando de tudo é do espírito. Quando ele se desloca, quando ele faz, quando ele age no mundo material, ele age através do perispírito. Então, se ele se desloca, cadê onde foi? Se ele se desloca, se ele se emancipa, ele se emancipa através do perispírito, porque ele está numa dimensão material.
E eu tenho mais uma dúvida também, que é em relação se o perispírito ele fica próximo ao nosso corpo, necessariamente, assim, ele é dentro assim da gente. É que eu sou bem novato nesse espiritismo, e se o espírito ele pode estar em um outro lugar, parece que eu entendi ali quando falou que o espírito pode estar em outro lugar, ou ele fica direto assim com a gente, no nosso corpo? Vamos lá. O perispírito ele não fica dentro do corpo. Ele se utiliza do corpo. Ele pode se expandir. Você vê que aqui naquela gravura aqui, ó, essa gravura mostra, ó, o perispírito é toda essa área brilhante branca aqui, tá vendo? Mas ele se apresenta ele apresenta o corpo para que seja reconhecido, entendeu? Então ele não está dentro do corpo, ele se insere no corpo molécula a molécula, mas se expande, entendeu? Ele é muito flexível, ele é muito expansível. Então ele não tem o formato do corpo, ele só se apresenta com aquele corpo, com aquela aparência para que seja reconhecido. E o espírito é o foco de inteligência, não tem forma, não se utiliza do tempo, não se utiliza do local, ele é o foco de inteligência que se utiliza do perispírito para que ele possa utilizar esse personagem. Mas isso vai ser detalhado mais para frente, em outras aulas, e você vai poder tirar a sua dúvida, ou aprofundar esse detalhamento. Boa noite. Posso falar? Boa noite. Boa. Eu sou Cristiane. Eu estou com a seguinte dúvida. O perispírito, ele só surge no processo de humanização? E se assim for, se a gente pensar nos hominídeos, né, nos povos, né, nos Nadeles e por aí vai, existia perispírito mesmo em a gente constatando que aqueles povos não possuíam linguagem? Na próxima aula, sobre a evolução, você vai se surpreender. Perceba o seguinte, Cristiane, o perispírito não é do corpo. O perispírito é forjado pelo espírito para que o espírito possa utilizar o corpo. Então, o espírito pode utilizar uma cadeia de montanhas, por exemplo, e algo equivalente ao perispírito vai estar ali registrando todas as experiências que aquele espírito está utilizando aquele instrumento, digamos assim. Então, trazendo mais para próximo da gente, um espírito pode se utilizar de uma abelha. A abelha tem perispírito? Não. Quem tem perispírito é o espírito que está se utilizando de um sistema equivalente ao perispírito para se utilizar da abelha, para aprender com a abelha. O espírito é criado simples e ignorante por Deus, sem nenhuma percepção, sem nenhum conhecimento, e vai adquirindo conhecimento pouco a pouco, com estruturas mais simples, até chegar na Terra, no nosso caso, a estrutura mais complexa que é o corpo humano. Então, coloquem na cabeça, coloquem na mente que vocês não são um corpo físico. Vocês não são esse personagem. Você não é somente Cristiane. O espírito está utilizando o personagem Cristiane porque é o mais adequado para ele utilizar nesta encarnação. Walter, eles vão fazer outra pergunta ali, que é um casal. Se eu não deixar ele fazer a pergunta, ele vai se aborrecer comigo, porque eu dei direito a ela, não dei a ele, entendeu? Aí daqui a pouco você faz a sua. Diga. No final da história, tudo se resolve.
Exatamente. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Se não resolver nessa encarnação, resolve na outra. E se não resolver na outra, vai ter outra. Vai. Só para ficar claro, olha só. A gente tem um espírito, tem um corpo. Não, a gente não tem espírito. Você A gente é espírito, Márcio. um espírito. Tranquilo. É A gente- diferente. pronto. Não, Porque assim, tranquilo. não é uma só desculpe, não é uma questão semântica. Porque se a gente disser, eu tenho um espírito, quem é o maioral é Marcos. E Marcos não tem um perispírito. O espírito está se utilizando de um personagem Marcos. Então você é espírito. Pronto. A gente é espírito. Pronto. Aí o espírito, ele vai assumir um papel. No momento que ele assumir o papel, a gente tem, né, a gente se torna, enfim, vem o surgimento do perispírito. Massa? Massa. Massa. No momento que tem o processo de desencarnação, é como se eu libertasse o espírito do corpo. Não. O espírito permanece. O espírito é o Não. comandante de tudo. Sim, pronto. Então, o espírito vai libertar o quê? Mas entenda. No Não, momento que esse me corpo- responda. Numa desencarnação, eu já vou dar a dica, ó. Desencarnação. O espírito libera o quê? O corpo físico. Pronto, só um minuto. No momento que eu deixo, né, que eu saio desse corpo, né, no momento que esse corpo morre, Sim. o espírito sai. Não, o espírito não estava dentro. Perceba. É isso, não. Ele libera aquele corpo. Vamos lá. Pronto. E aí eu fico com aquele perispírito, Sim, com o formato que eu tive na última vida. Vou Sim. colocar nessa perspectiva. sim. Só que quando você vai para a dimensão espiritual, esse perispírito começa a ser modificado. Ele vai se modificando porque você tem outras necessidades na dimensão espiritual. Você lá pode precisar se apresentar de algum determinado momento de outra forma. E quando você for reencarnar, esse perispírito vai mudar totalmente de formato. Então, o perispírito é moldado, é forjado pelo espírito de acordo com as necessidades do espírito. Então, nós somos espíritos e forjamos os corpos, forjamos os personagens de acordo com as nossas necessidades. Mas nós forjamos, porque quando você coloca nós forjamos, quer dizer, é como se a gente, né? Ó, eu aqui estou forjando. Ou a história está sendo forjada? Não, o espírito está forjando. O espírito, no nosso nível evolutivo, já tem a possibilidade de escolher, inclusive, sua próxima encarnação. Tem a possibilidade. Muitos não conseguem. Vocês vão ver tudo isso nas aulas seguintes. É apresentado um planejamento, ó, na próxima encarnação você era casado com Cristiane, mas agora na próxima encarnação você vai ser filho de Cristiane, ou então você vai ser pai do pai de Cristiane. Faz um planejamento e lhe oferece. Você diz, beleza, eu topo. Ou então você diz, não quero, vamos preparar outro. Aí vai. E aí definiu o que você vai ser na próxima encarnação, o espírito vai e forja o personagem. Vai forjando aos poucos, de acordo com na gravidez, etc. Vocês vão ver tudo isso em outras aulas seguintes. Vamos lá. Walter. E me diga uma coisa, boa noite. Um espírito, eu sou um espírito encarnado. Eu morro, eu passo a ser um espírito desencarnado. É isso? Sim, sim. Quem morre não é o espírito, tá certo, né? Certo. Desencarnei, eu vou precisar de um corpo físico para encarnar? Novamente. Para me manifestar como espírito desencarnado? Na próxima encarnação, Sim. enquanto desencarnado, você vai se apresentar com o perispírito somente. Certo. E essa próxima encarnação, ela pode ser o que? Daqui a 5, 10, 50, 100 anos? Exatamente. Não é isso? Depende da Pode ser necessidade. daqui a uns 5 anos, Pode, digamos assim? pode. E Certo. pode ser até compulsória, não é normal. Mas você pode desencarnar agora e reencarnar daqui a 15 minutos. Certo. Porque Mas não é normal. tem espíritos desencarnados que eles se manifestam, Sim, né? E se manifestam através de um médium, sim, não é isso? sim, sim. Pronto, é Normalmente,
Um espírito passa desencarnado 50, na época de hoje, 50, 60, 80 anos. Ele não vai se manifestar em mim se eu não sou um médium, se eu não tenho uma mediunidade. Vocês vão Não é aprender isso? na aula sobre médiuns que todos somos médiuns, Sim. mas nem todos somos médiuns ostensivos. Então, um espírito só se manifesta normalmente com psicofonia, falando ou escrevendo através de um médium ostensivo. Mas E- a intuição é um tipo de mediunidade que tenho certeza aqui que todos têm. Somos médiums de corrente, não é isso? Eu não sei o que é médio corrente não, essa para mim é nova. Mas O eu médio posso de pedir a corrente- Kardec para botar no livro dele. O médio de corrente é o que senta na mesa e Ah, numa tá. mesa mediúnica. Sim, é médio ostensivo. Médio ostensivo. Exatamente. Aquele que materializa, Sim. é isso? Enfim, tem entendi. várias mediunidades. Tem. Né? E vocês vão ver tudo isso na aula sobre mediunidade. Pronto, eu sei que não é o momento. Não, mas Vamos tá certo. devagarinho. Vamos devagarinho. Tá bom, obrigado. Ali, o microfone ali. Já atravessaram, mas a gente chega lá. Desculpa. Sua encarnação é longa. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu fiz uma conclusão. Sim. E aí eu queria que o senhor dissesse se eu estou errada, né? Eu não entendi por que o espírito perfeito ele não precisa mais de perispírito. Aí, aos poucos, como o senhor foi falando, eu entendi que o espírito, quando ele vai se tornando sutil, ele vai evoluindo, ele não precisa mais de perispírito, porque ele não precisa mais forjar nada. Exatamente. Olhe, candidata a professora. Exatamente isso. Então, como ele já assimilou, Cíntia, tudo que ele precisa, como ele já se tornou um espírito universal, ele se tornou um espírito que prioriza, que se dedica ao coletivo e não às suas necessidades, ele já não precisa de aprender o que ele precisa aprender com um corpo único. Ele vai aprender, ele vai continuar aprendendo, sempre vai continuar evoluindo, mas já com a coletividade. E muitos espíritos não reencarnam mais, principalmente num planeta desculpem, mas um planeta do nível evolutivo do nosso. Diga. A minha dúvida é a seguinte: se a gente pensar, né, que o ser humano ele tem essa tríplice propriedade aí, né, e que seria a forma mais evolutiva de estar neste planeta, né, os animais, a gente sabe que eles têm espírito. A minha dúvida é se cada animal tem o seu, por exemplo, se cada animal tem, não, se cada animal é um espírito, ou se é um espírito que se manifesta em vários animais, e como isso Seu nome? acontece. Ana. Ana, sua pergunta é respondida em umas 5 aulas. Tá bom. Mas vou lhe dar uns spoilerzinhos. Na próxima aula sobre evolução, vocês vão ver que, e eu gostei que você corrigiu a tempo, que um animal não é um espírito. O espírito se utiliza, sim, de animais. E, respondendo mais ainda a sua pergunta, ele pode se utilizar no mesmo momento de um único animal, como ele pode se utilizar de uma coletividade de animais. Por exemplo, o espírito, quando precisa aprender com os insetos, ele não vai aprender com uma abelha ou com uma formiga. Ele vai aprender com a colmeia. Os espíritos que se utilizam de animais, que estão utilizando animais, que nesse momento, semanticamente, é chamado de princípio espiritual. Nós só chamamos de espírito quando ele passa a utilizar o elemento mais complexo do planeta Terra, que é o corpo humano. Então, quando ele passa a utilizar o corpo humano, a gente chama de espírito. Antes disso, a gente chama de princípio espiritual. Então, O princípio espiritual, princípio espiritual, né, que está aprendendo com que aquele está aprendendo animal. com um animal que está do lado da gente, Sim, por exemplo. sim. Esse é por exemplo, é um espírito que se utiliza deste animal. Um gato, um cachorro. Não necessariamente eu queria saber se ele é individual. Sim, gato, cachorro é individual. Quando o animal vive em bando,
ele se utiliza do bando todo. Quando se utiliza de uma colmeia, quando vive em colmeia, ele se utiliza da colmeia toda. Então, o espírito, ele não é burro, ele extremamente só faz tudo que é útil. Então, para ele não vai aprender com uma abelha, ele vai aprender com toda a colmeia. Ele não vai aprender com a formiga, ele vai aprender com o formigueiro todo. Ele não vai aprender. Agora, com o gato, Isso não. tem a ver com a evolução do próprio corpo do animal, né? Então, mas Sim. se a gente pensar que o cão e o gato são mamíferos e o boi, por exemplo, é um mamífero também, né? Cada boi, por exemplo, né? Pode ser outros animais. Normalmente, o princípio espiritual se utiliza de animais individualmente com os animais que são mais próximos ao homem. Sim, Porque então, ele os ali já animais está, de criação que vivem... já está aprendendo para, nas próximas encarnações, ele já poder utilizar um corpo humano. Tá, obrigada. Pronto? Vamos lá. Emancipação, substituição na troca de mundos, posição evolutiva, ele é o órgão sensitivo, veículo da mediunidade. Ó, olha como é feito, ó, mente a mente, ó, a comunicação. Um espírito desencarnado, um espírito encarnado, ou dois desencarnados, ou dois encarnados se comunicando mediunicamente. Outra função do perispírito é a reparação, aquilo que a gente tinha comentado. Um corpo paraplégico ou um corpo tetraplégico não significa que o perispírito é tetraplégico ou paraplégico. O perispírito independe do corpo, ele se utiliza do corpo. Se o corpo tem aquela deficiência, seja tem Alzheimer, perdeu um braço, é tetraplégico, é a necessidade do espírito de utilizar um corpo assim. Então, se a pessoa nasce no Brasil, ou na Europa, ou na Índia, ou na África, são as necessidades daquele espírito para se utilizar um personagem naquele local. E a mesma coisa, caso seja uma questão física, se um braço, ou siameses, por exemplo, todas são necessidades do espírito. Aquilo não é por acaso, é a necessidade do espírito. A ligação com o corpo físico é feita por um cordão, que chamam de... As pessoas chamam de cordão de prata, mas normalmente chama de cordão fluídico, que ele normalmente fica preso na nuca, e quando o personagem, quando o corpo morre, esse cordão é desconectado. Quando existe um homicídio, por exemplo, alguém atirou e matou alguém, esse cordão ele é esgarçado. No suicídio ele é esgarçado. Então, quando um perispírito se apresenta na dimensão espiritual com o cordão esgarçado, já se sabe que houve ali provavelmente uma morte violenta. O desencarne normal é só desconectado esse cordão. E ele é extremamente expansível também. Então, aqui, esse rapaz está meditando e o perispírito dele está viajando aí por outras plagas. Ele dorme, o espírito pega o perispírito, sai para outras experiências, outras atividades, etc., etc., mas está sempre ligado por esse cordão, sempre. É coisa, né? Muita coisa para quem está gatinhando. Hein, Cláudia? Mas tenha calma, você chega lá. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que a colega eu tinha perguntado se o princípio espiritual tem perispírito. Não, o perispírito acompanha só quando já é espírito. Não, né? não. Não, já tem o perispírito no Desde princípio? que o espírito é criado, simples e ignorante, ele já tem uma estrutura equivalente ao perispírito. Estaria o perispírito para o espírito como o nosso cérebro para o corpo? Onde registra as memórias, tudo para o corpo? O perispírito seria mais ou menos esse para o espírito? Não gosto dessa comparação. O corpo físico é muito pequeno, muito simples para o complexo espírito-perispírito. Veja que o perispírito se expande, tem um cordão que... No sentido de registrar todas Agora, as... de registrar, sim. Só de esse Mas, sentido de... sim, sim. Agora, lembre-se que a memória física, o cérebro, é uma memória falível, né? E que, com o tempo, segundo Adenauer fala, a memória dele já está desencarnando. Então, quando a gente chega em 60 anos, que é o meu caso, 66,
a memória, os olhos, já vai tudo desencarnando na frente, né? Você precisa usar óculos, né? Então, a memória do perispírito é perfeita. Você desencarnou, ela pode surgir, ela normalmente surge completa, desde que você nasce, tudo. Normalmente não. Normalmente não. Tem um momento específico que ela vem, porque tudo isso não é uma coisa aleatória, é tratado, tem os espíritos que estão lá tomando conta de quem desencarnou e tal. Eu tive uma experiência, por 2 vezes, que eu tive muito medo. Eu vim de uma denominação que a gente não fala muito sobre espíritos, é meio tabu. Mas eu tive uma experiência que eu sentia o meu corpo levantar e sempre ele girava sempre à direita, assim. Ele começava a levantar e eu sentia primeiro, muitas vezes, alguma coisa pegando na minha mão e eu sentia esse movimento, assim, deitada, acordada, né? Aí ele levantava e virava assim para esse lado, assim, como se estivesse deslizando, assim. Aí eu tinha medo e voltava, assim, né? E aí, esse ano, no começo do ano, eu já estava trabalhando muito a minha cabeça, assim, abrindo um pouco a mente, e eu tive essa mesma sensação. Eu estava sentada na minha cama, tranquila, assim, tinha meditado, estava em paz. Aí eu deitei. Quando eu deitei, já veio rápido essa sensação. E eu tive um medo, assim, mas eu não sei se é ouvir ou sentir um nome, como se tivesse falado assim, eu estou com você. Mas falou um nome, que eu sei qual que é esse nome. Esse nome foi muito claro para mim, um nome masculino. E aí eu fiquei tranquila. Quando eu fiquei tranquila, mas assim, plena, totalmente acordada. Meu corpo fez o movimento, sempre quando ia um pouco, eu voltava, né, de medo. Aí ele fez total, assim, virou totalmente. E aí eu subi, assim, eu falo que eu subi porque eu vivi a experiência mesmo. Sim. E subiu, foi muito rápido. Quando eu vi toda a Via Láctea, naqueles tons que eu nunca tinha visto. Depois eu fui procurar no Google. Eu abria o olho com muita força, assim. Lógico que meu corpo não estava abrindo, mas eu abria com muita força, assim, para eu conseguir enxergar todos os detalhes, todas as cores, tudo. Foi muito lindo. E aí, quando eu estava vendo aquilo tudo lindo, eu começou a voltar, assim, sabe? Foi voltando. E o que mais me impressionou, que foi que eu comecei a ver as coisas aqui de uma forma diferente, e hoje estou fazendo aqui, porque quando eu fui voltando, eu moro na cidade de Curitiba. Eu moro numa região central, né? E quando eu estava voltando, eu comecei a ouvir som de carro, de longe, som de movimento, som. Eu fui ouvindo o som e aí eu entendi, tá acabando, né? E aí voltei. Mas essa sensação que eu fui, o que foi? Foi meu espírito? Isso é um relato claro que é isso? Do que a gente chama de desdobramento, que normalmente não ocorre com a pessoa acordada, mas você estava num processo misto, digamos assim, numa meditação, então o seu perispírito deixou o seu corpo descansando, inerte, e foi fazer as viagens astrais dele, foi lá fazer o que ele queria fazer. Treine isso, antes de dormir, mentalize, né, para que isso aconteça durante seu sono, que você vai ter viagens maravilhosas e fantásticas. Você tem toda a predisposição para que isso aconteça. Isso é maravilhoso. Para quem consegue, é maravilhoso. Eu não consigo, muitas vezes acontece o que você falou com você. Às vezes você sai, senta e tal, mas fica preso, não consegue fazer nada. Quando você treina e consegue, você visita pessoas, você vê de cima o seu corpo deitado, você vê, às vezes você está dormindo, tem pessoas na casa em outro ambiente, você vai no outro ambiente e tal. Obviamente que tudo isso tem seus limites, suas regras, você não pode fazer o que você quiser, né, porque tem que ter o respeito pelos demais, e esse respeito não é um respeito que você decide, é imposto, mas são viagens fantásticas. Isso é um relato bem claro. Funções do perispírito, a gente começou a comentar aqui, ele tem que se reduzir. Quem foi? Foi Walter que falou? Ou foi Cláudia? Ele tem que se reduzir para poder reencarnar, porque vai ter um outro corpo, e quem forja esse outro corpo é o perispírito, a partir, marido de Cristiane, que eu não sei o nome, desculpe. Hein? André. A partir, André, do planejamento reencarnatório, esse corpo é forjado. Então, o planejamento diz que eu vou reencarnar filho de um homem chinês e de uma mulher negra. Então, o meu corpo físico vai ser forjado em função
eu não posso ser filho de um chinês com mulher negra e nascer branco, de olhos verdes. Então, o meu corpo vai ser forjado de acordo com a genética dos pais. Isso aí vai ser explicado na aula sobre processamento da reencarnação. Mais funções do perispírito, reduz a densidade e poder de evolução, que é mais ou menos aquilo que eu falei antes, né? Quanto mais evoluído, menor a densidade, mais sutil é o perispírito. E nos animais, que vocês, muito inteligentes, alunos excepcionais, já adiantaram a aula. Então, nos animais, uma estrutura equivalente ao perispírito é utilizada pelo espírito para aprender com aquela estrutura. Voltando, o espírito é criado por Deus, simples e ignorante, e vai aprendendo com estruturas simples e cada vez mais vai mudando para o aprendizado em estruturas mais complexas até atingir a utilização do corpo humano, que é a estrutura mais complexa que existe no planetinha Terra. Órgãos do perispírito, os chakras. Isso aqui quem traz nem é o espiritismo, isso são as religiões orientais, mas são os órgãos do perispírito. Onde estão esses órgãos? Onde é que estão os chakras? No perispírito, não estão no corpo. Então, o chakra frontal não está na minha testa, está no perispírito, na altura do meu cérebro aqui, mas ele não está no corpo físico. As energias que penetram pelos chakras, ou que saem do nosso corpo através dos chakras, são via perispiritual, e não via corpo físico. Mas essas energias, elas alcançam o corpo físico, mas via os chakras, via o perispírito, ela alcança o corpo físico também. Os chakras podem ser milhares. André Luiz traz, Kardec chama de poros perispiríticos, ou seja, é como se o nosso corpo, onde tivesse um poro, fosse um chakra. Por isso que ele chama de poros perispiríticos. Mas as religiões orientais, a sabedoria oriental, cunhou 7 chakras principais. Vocês vão ter aulas sobre chakras com mais profundidade em outros ciclos. O chakra coronário, que fica aqui sobre a cabeça, faz a comunicação com a divindade, com a dimensão espiritual. O chakra frontal, na altura aqui da testa. O chakra laríngeo, na altura da garganta. O chakra cardíaco, na altura do coração. O chakra gástrico, na altura do estômago. O chakra esplênico, na altura do baço. E o chakra genésico, que fica na altura do cóccix, que é essa pontinha da coluna que nós temos. Todos esses chakras têm suas funções, todos eles têm cores, todos eles têm... você pode trabalhar, você pode ativá-los, você pode energizá-los. O ideal é que você possa energizá-los todos de forma equilibrada e não energizar um chakra mais do que o outro. Só como exemplo, você não deve orar 24 horas por dia, porque você vai estar energizando demasiadamente o seu chakra coronário. Você deve orar durante o dia, você deve estudar para energizar o chakra frontal, você deve se comunicar bem, de preferência, para energizar o chakra laríngeo, você deve amar, você deve gostar das pessoas, para energizar seu chakra cardíaco, você deve se alimentar bem, para alimentar seu chakra esplênico, você deve dominar o poder, você deve ter paciência, calma, para você energizar bem o seu chakra gástrico, e você deve criar para energizar o seu chakra genésico ou básico. Só um minutinho. O chakra genésico básico não é o chakra da criação de corpos, não é exclusivamente, não se energiza exclusivamente os órgãos sexuais, as gônadas, o ovário, não, nada disso não, também. Mas ele é o chakra da criação. Quando você vai fazer uma pintura, vai pintar, você está utilizando o chakra genésico que você está criando, você pode, ao querer
ao pintar aquele quadro, você pode meditar, aí você está energizando o chakra coronário, e você pode utilizar todos os chakras em qualquer atividade. Então, quando você for fazer uma atividade, pense em energizar todos os chakras e não somente um. Então, não queira vir para o centro espírita e passar 24 horas por dia aqui, porque você vai estar, talvez, energizando o chakra coronário, mas talvez também energize o cardíaco, você pode estar fazendo um trabalho voluntário, etc., mas você deve dividir as tarefas de sua vida de forma equilibrada. Eu fiquei com a dúvida. Quando, por exemplo, uma mulher está grávida e aí o feto ali tem o espírito da mãe, o perispírito, e daquela criança, durante aqueles 9 meses, tem o espírito e o perispírito, e aí como é essa comunicação? Da Assim, mãe com o espírito que está reencarnando. Que vai estar, né, utilizando Sim. o corpo Sim. da mãe e o espírito que vai estar utilizando o Todo- corpo daquela criança. Toda essa comunicação é feita via perispírito, via mente. Como a mente... Aí ali tem 2 espíritos, 2 perispíritos. ali não Meio utilizando ali não aquele tem mesmo- 2 perispíritos. Ali, os 2 perispíritos estão se utilizando daqueles corpos para interagirem. Durante Ele- aquele processo. Aquele personagem vai nascer daquele outro personagem, aquele filho vai nascer daquela mãe, o corpo foi criado, nós somos co-criadores junto com Deus, Deus cria os espíritos, nós criamos os corpos, e aí os 2 espíritos estão se interligando para que aquela aquele momento. próxima encarnação, sim, bem antes, eles começam a se comunicar. Aliás, no planejamento, os espíritos já estão combinando lá, ó, Eles já sabem vamos que montar vem. uma família, eu vou vir com você nessa família, você vai ter essa necessidade, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe dar uma força, vem tudo combinado. Nós normalmente mudamos tudo, não obedecemos a nada, mas vem tudo combinado. Entendi. Camadas do perispírito. O espírito é formado de várias camadas, mais do que essas aqui, ó. Mas vou citar essas aqui rapidamente. O corpo astral é a camada que é utilizada pelo espírito desencarnado. Quando ele está desencarnado, ele se apresenta com o corpo astral. Para manter o corpo físico da manutenção, se utiliza o corpo vital. A memória e a psique se utiliza do corpo mental. As vidas passadas estão todas no corpo causal. A sede das emoções está no corpo emocional. Então, isso aqui são camadas do perispírito, que têm as funções, cada camada tem a sua função, e todas essas camadas, elas são utilizadas a cada determinado momento. Então, por exemplo, ó, a camada vital, o corpo vital, quando o espírito desencarna, ela deixa de existir, porque não tem mais corpo para que ele possa dar vitalidade. Então, ela deixa de existir. Mas o corpo astral não, está sempre no desencarnado, também no encarnado. Então, espíritos, vem da palavra espíritos, inspirar e sopro, né, um verbo, são criados por Deus simples e ignorantes. Eles são o princípio inteligente do universo. Então, os espíritos são o princípio inteligente do universo. Não tem forma, não tem cor, não são materiais, não se utilizam de tempo nem de espaço. Tudo isso é feito pelo personagem, pelo perispírito, o espírito se utilizando do perispírito e do corpo físico. Povoam todo o universo e são capazes de utilizar um corpo, no caso da Terra, um corpo humano. Quando encarnados, são chamados comumente de alma. Então, quando você fala alma, normalmente está se referindo ao espírito ou ao perispírito. Quando está desencarnado, aparece aquele perispírito lá bonitão, mas eu vi uma alma. Na verdade, viu o perispírito. São imortais, não são eternos, porque foram criados por Deus, mas não morrem. Os espíritos não desaparecem. Somos imortais. Somos individuais. Todos somos diferentes um do outro, sem exceção.
quando Deus cria um espírito simples e ignorante, nós começamos a passar por experiências diferentes. Cada um passa pelas suas experiências. Então, nos tornamos seres individuais. Então, todos os espíritos, sem exceção, são seres individuais. Somos racionais e somos incorpóreos. Não temos corpo. O espírito não tem corpo. O espírito se utiliza do corpo físico até que seja necessário. Enquanto estivermos aqui na Terra, precisando encarnar aqui, vamos utilizar desse corpo físico. Então, o espírito não tem corpo. São indivisíveis, somos únicos, indivisíveis, imortais. Olha quanta coisa bacana nós somos. Mas precisamos entender que nós somos espíritos. Nós não temos um espírito. Se nós tivéssemos um espírito, eu seria o Senhor. Mas eu não sou o Senhor. Quem é o Senhor é o espírito que está conduzindo esse personagem. Vocês já fizeram alguma coisa na vida de vocês que vocês não gostariam de ter feito? Não só fez, como faz todo dia. Quem que manda fazer? Se você não quer fazer, por que você faz? É o espírito se utilizando do personagem. O personagem é que é teimoso. O personagem é que é rebelde. Ele diz, não faça. O personagem vai e faz. E aí quebra a cara. Aprende. Às vezes não. Tem que fazer de novo. Tem que apanhar de novo. Bacana isso, né? E Adalgisa? Não é bacana isso? Vai, cai, levanta, sofre, chora. E não percebe que é imortal, que a vida é assim, é um ciclo, encarna, desencarna, encarna, perdi meu filho, é doloroso, você não perdeu, ele desencarnou, você provavelmente vai encontrá-lo lá na frente. Então é esse aprendizado que vai tornar o ser humano mais leve, entendendo que tudo que você faz aqui, de ruim para o outro, o que é que vai acontecer? Vai pagar? Lá na frente? Não, não vai. A sua consciência vai lhe cobrar. Você não vai desencarnar e vai sentar lá num banquinho e está Deus olhando para você e diz, você fez isso assim, assim, então você pecou, você vai pagar. Deus não está nem preocupado com isso. Se foi Ele que criou a gente, Ele sabe o que a gente faz, o que a gente é capaz, o que a gente vai... Sabe tudo, né? Ele que criou, Ele sabe do que é capaz. Então, quem cobra da gente é a nossa consciência. Então, cuide. Sim. Não, 5 bilhões de anos não. Você vai viver para sempre. Para sempre. Desde que foi criado. Porém, em outros corpos. Espero em Deus, como diz o ditado, que rapidamente você não precise mais de corpo físico. Entendeu? São indivisíveis, somos assexuados. Podemos reencarnar como homem, como mulher, como homossexual, como heterossexual, como bissexual, como que seja. Qualquer identificação que você queira, qualquer identificação que lhe seja necessário, é um aprendizado para o espírito. Então, é tudo muito normal, muito natural e muito necessário. Tudo muito necessário. Mas vocês vão ter aula sobre energia sexual lá na frente. Se desloca na velocidade do pensamento, a matéria não lhe é obstáculo, como eu já citei. Se ele não é matéria, ele passa por qualquer matéria, né? Evoluem continuamente. Os espíritos evoluem continuamente. E vocês vão ver na próxima aula a evolução. Que o espírito se utiliza, repetindo, de corpos inicialmente os mais simples e depois cada vez mais complexos para o seu aprendizado. Quanto mais necessidade de aprendizado complexo, mais complexo será o corpo. São criados incessantemente. Então, Deus continua criando
espíritos, sempre, incessantemente. Ele manda esses espíritos para a Terra? Provavelmente não. Está mandando para outros locais do universo. Para a Terra virão aqueles que têm necessidade de se utilizar das estruturas existentes na Terra. Então, por exemplo, um espírito que precisa utilizar um personagem, um hominídeo, não vai reencarnar na Terra, porque aqui não tem mais hominídeo para ele utilizar. Um espírito que precise se utilizar de uma estrutura como um dinossauro, não vai encarnar na Terra, porque aqui não tem dinossauro. Mas Deus cria espíritos incessantemente e vai distribuindo pelo universo todo. O universo é muito grande e, segundo a ciência, se expande sempre. E o espírito é de natureza desconhecida. Aí, numa aula, a menina me perguntou: ô Marcos, eu fico me perguntando, se a natureza é desconhecida, se o universo fica se expandindo, se expande para onde? O que é que tem depois do universo? Aí eu perguntei: qual é a sua profissão? Ela fez engenheira. Eu disse: eu também sou engenheiro e eu tenho essa mesma pergunta. Agora, é uma pergunta que não tem resposta. Por quê? Por que não tem resposta? Porque a resposta não existe? Não. Porque a nossa capacidade de entender hoje é muito pequena. Não consegue alcançar isso. Mas a inteligência artificial vem aí e nós vamos poder aumentar a nossa capacidade de aprendizado. E só para botar a minhoca na cabeça de vocês, a inteligência artificial vai ser um mal? Óbvio que não. Vai ter... a inteligência artificial vai trazer prejuízo, vai ser nocivo, vai ser nociva? Em muitos casos, sim. Mas quem é que cria a inteligência artificial? Os espíritos encarnados. Se ele cria, é porque ele precisa. Se ele precisa, mas pode precisar para se prejudicar. Está precisando aprender com aquilo. Então, os espíritos não criam nada. Na verdade, os espíritos não criam nada, quem cria é Deus, mas não transformam nada que não seja para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Se organizam na dimensão espiritual segundo seus níveis evolutivos e segundo afinidades de propósitos. Então, espíritos menos evoluídos estão organizados em ambientes onde eles convivem ali, mas são assessorados, são orientados por espíritos mais evoluídos. E também por afinidades de propósito, espíritos que querem contribuir para a redução das guerras no planeta Terra. Então, se reúnem com aquele propósito. Então, se reúnem por afinidade de propósito, assim como encarnados também o fazem. A baixa evolução espiritual nossa faz com que nós soframos influência gravitacional da Terra. Então, quando desencarnamos, nós não vamos nem para o céu nem para o inferno. Nós ficamos aqui pertinho do planeta Terra, porque o nosso perispírito ainda é muito denso e não é sugado. Ele sofre a influência da gravidade terrestre. Então, o espírito, quando desencarna, ele não consegue ir para muito longe da Terra, não. Fica aqui perto, nas orbes aqui mais próximas do nosso planeta. E os espíritos são classificados por ordem e por classes. Isso aqui é uma classificação que está no livro de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, nesse caso aqui, no livro de 2007, na página 94. Ele classificou os espíritos em primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem são os espíritos puros, os espíritos de primeira classe ou classe única. É uma denominação do Livro dos Espíritos. Percebam que ele não está classificando os espíritos com seus personagens. Está classificando os espíritos que somos espíritos, estejamos encarnados, desencarnados ou não. Segunda ordem são os bons espíritos. Os superiores são de segunda classe, o de sabedoria de terceira classe, o prudente de quarta e o benevolente de quinta. E os de terceira ordem são os espíritos imperfeitos, chamados de batedores, sexta classe, neutros sétima, pseudo-sábios oitava, levianos nona, impuros décima.
Isso aqui é uma classificação que está no livro dos Espíritos e que eu quero que vocês analisem aonde vocês acham que estão. Você está aqui, Eric? Primeira ordem. Longe? Para cima ou para baixo? Vai descendo? Aqui? Superior de sabedoria, benevolência. Pode descer mais? Um pouco de prudente. Pouco. E aqui? Neutro, né? Você se acha muito, né? Um espírito neutro. E você, Cláudia, né, Cláudia? Foi? Passou para onde você? Passou para onde aí? Hein? E aí você, Walter? Posso descer mais uma página aí, não? Quarta classe? Ou quarta ordem? É? Bom, vamos detalhar isso aí para ver se vocês estão certos mesmo. Ó. Primeira ordem. Espíritos que não sofrem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral, percorrem todos os degraus da escala, são despojados das impurezas da matéria, são os mensageiros ministros de Deus, comandam os espíritos, são designados às vezes por nome de Ana. Não. Quem está aqui, levante a mão. Exemplo de espírito assim? Jesus Cristo. Vamos descer uma página. Cláudia, você está meio triste. Não. Os bons espíritos, ó, eu acho que a gente está por aqui, ó. Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade no mesmo personagem. São benevolentes e dignos. Possuem linguagem elevada e sublime. São divulgadores do mundo espiritual, comunicam-se complacentemente com os que buscam a verdade e afastam dos que são impelidos apenas por curiosidade. Tem alguém aqui? Sabedoria. São caracterizados por qualidades morais da mais elevada ordem. Sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotados de capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre tudo. São os espíritos. Ó, veja que esses são superiores porque são mais espiritualizados, e esses são superiores porque são mais sábios. Desculpe, os sábios são esses. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos, preocupam-se mais com as questões científicas do que com as morais, tratam as questões científicas exclusivamente do ponto de vista de sua utilidade e tal. Benevolente, quem falou em benevolente? Tem a bondade como qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los, possuem conhecimentos limitados, progrediram mais no sentido moral do que no intelectual. Imperfeitos, podem pertencer a todas as classes de terceira ordem, manifestam sua presença por pancadas de deslocamento de corpos sólidos, agitação do ar, parecem estar ainda muito ligados à matéria, são os agentes principais das variações e transformações das forças da natureza. Eu estou achando que tem muitos de nós aqui, ó, muito ligado à matéria, vai no shopping, compra um bocado de coisa, aí depois joga tudo no lixo. Aí transforma as forças da natureza, esgoto, sem tratamento, derruba as árvores, né? Batedores e perturbadores. Ou os neutros, ó, não são bastante bons para só fazer o bem, nem maus para só fazer o mal. Inclinam-se tanto para um lado quanto para o outro. Não se elevam acima da condição humana comum, prendem-se às coisas do mundo material e lastimam sua perda. Isso aqui está mais próximo, né? Vamos ver mais, vamos descer mais um pouquinho para ver. Dalgisa? Está com medo de descer mais? Não, né? Vamos lá. Espíritos pseudo-sábios possuem conhecimentos amplos, apesar de acreditarem que sabem mais do que realmente sabem. Eu conheço muita gente assim. Tendem a enganar os outros sobre suas capacidades e seus conhecimentos. Tendem a enganar os outros. Conhece alguém assim? Nesse planetinho? Ainda não se libertaram da presunção, do orgulho, da inveja e da obstinação. Eu estou aqui, com certeza. Daí para baixo. Levianos, são ignorantes, maliciosos, inconsequentes, zombeteiros. Envolvem-se em tudo e respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e atormentar, induzir maliciosamente ao erro. Eu acho que eu não estou aqui, não. Mas vocês conhecem alguém assim? E não é pouco, hein, Walter? E não é pouco. Não é verdade?
Vamos descer mais um pouquinho. Impuros, são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Dão conselhos falsos, provocam discórdia e desconfiança. Se ligam a pessoas de caráter mais fraco a fim de prejudicá-la. Nas manifestações, utilizam de linguagem trivial e grosseira. Apresentam sempre indícios de inferioridade moral e intelectual. São comumente designados sob o nome de demônio, gênio do mal ou espírito do mal. Quando encarnados, são inclinados a vícios tais como os de sensualidade, crueldade, mentira, cobiça, hipocrisia, avareza, sórdida. Fazem o mal por prazer e muitas vezes por ódio ao bem. São flagelos para a humanidade. Mas você conhece alguém assim? Hitler estaria aqui? Só que Hitler era um espírito que se utilizava tinha um conhecimento intelectual fantástico. Mas muito a moral fantástica para baixo, né? Pois é, mas eu diria que tem muitos espíritos encarnados no planeta Terra nessa classe. Teve um caso que eu não me esqueço pela crueldade de um assaltante, pegou um carro, deve ter 10 anos isso, e dentro desse carro tinha uma senhora com o filho atrás. A senhora saiu e foi puxar o filho da porta de trás. Quando ela foi puxar o filho, que ela puxou, ele arrancou com o carro e o filho ficou preso no cinto de segurança. E ele arrancou com o carro. E o filho ficou metade para o lado de fora, metade para o lado de dentro. Segundo o relato da polícia, ele passava arrastando o carro em alta velocidade, arrastando o carro no poste, para ver se derrubava a criança para fora do carro. Se você for analisar espíritos que, por exemplo, são responsáveis pela merenda escolar, crianças famintas que morrem de fome, e eles se locupletam com essa verba, eles retiram essa verba em proveito próprio e deixam centenas, milhares de crianças com fome. Na minha opinião, esse espírito está aqui. E esse espírito, às vezes, é chamado de prefeito, de governador, de presidente, de deputado, de diretor, coordenador, supervisor. Não são só os políticos, ou uma parte, ou alguns políticos, que podem ser enquadrados dessa forma, não. Muitos de nós encarnados, sim. Então, precisamos, isso aqui, obviamente, que é algo trazido há 166 anos atrás, exatamente, foi em 1857 que Kardec trouxe isso. Isso é uma caracterização para se ter uma ideia. Seguramente nenhum de nós conseguiria se encaixar especificamente numa ordem ou numa classe dessa, né? Estaríamos aí passando de uma para outra, mas o que precisamos é entender que a nossa meta é essa aqui, ó. Essa é a nossa meta. Vamos chegar lá quando? Rapidamente. Eu diria a vocês que não passa aí de 200 mil encarnações, talvez. Porque sabe quantas encarnações nós já temos? Nós temos aí, botando que em média a gente tenha vivido 50 anos encarnados e 50 desencarnados, só fazer uma conta rápida, 100 anos de uma encarnação para outra, nós já estamos aqui como humanos há 1 milhão de anos, dividido por 100, 1 milhão, 100 mil, 10 mil encarnações nós já temos. 10 mil encarnações e ainda somos isso que somos. Imagine, 10 mil encarnações. Como é seu nome? Hein, Eliane? 10 mil encarnações, eu ainda sou assim. Eu ainda dou mais valor ao individual do que ao coletivo. Com 10 mil encarnações, eu vou levar quantas para chegar aqui? Então, vamos acelerar. Precisamos cuidar do corpo para passarmos muito mais tempo aqui para aprender mais rápido, aprender mais coisas.
passar por situações, por experiências, que serão todas gravadas no nosso perispírito, para que a gente possa acelerar e não levar mais 10.000 encarnações para alcançar os nossos objetivos. Aqui estão as nossas referências, são dessas obras que a gente pode retirar muito do conteúdo que eu trouxe. E eu agradeço a vocês por estarem aqui hoje. Obrigado.